Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos falar da lição de número 10, Êxodo capítulo 35 ao 40, assunto da lição, o tabernáculo. Chegamos ao fim do estudo do livro de Êxodo e a partir da próxima aula vamos estar estudando o livro de Levíticos. O texto áureo diz assim: E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Êxodo capítulo 40, verso 16. A verdade prática diz assim: o tabernáculo simbolizava a habitação terrestre de Deus no meio de Israel. Então esse é o assunto da nossa lição de hoje. Falaremos sobre o tabernáculo, qual a sua importância e o que ele representava para o povo de Israel, bem como também as figuras que ele indicavam a respeito de Jesus. Sobre esse assunto nós vamos tratar na nossa lição de hoje. E se você perdeu a lição passada, a lição anterior, nós falamos sobre a adoração ao bezerro de ouro. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição desse vídeo para você poder também estar acompanhando. Vamos fazer a leitura bíblica, está no capítulo 40, do verso 16 até o verso 38. A versão que eu vou ler é a NAA e eu vou colocar o texto aqui na tela também para você acompanhar. Assim diz o texto: E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês, no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coluna da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca. Passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro e ofereceu sobre ele holocausto e ofertas de cereais, segundo havia ordenado a Moisés, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar nela. Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição de hoje ela tem 3 tópicos e cada tópico tem 3 pontos para a gente estudar. Primeiro tópico, a preparação. Segundo tópico, a parte interna. E o terceiro tópico, a parte externa. E no final, a aplicação pessoal. Antes de entrarmos na nossa aula, eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like e também, muito importante, ativa aí o sino das notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Costumeiramente, nós postamos na segunda-feira a aula da revista Êxodo e Levítico, essa aqui que nós estamos estudando, e na terça-feira nós vamos começar a postar a aula dessa outra revista aqui que nós também estamos estudando, que é da CPAD, os ataques contra a Igreja de Cristo. Fora essas 2 lições, diariamente, às 6 da manhã, nós estamos postando o Oráculo do Dia, que é uma mensagem curta de apenas 1 minuto, 1 minuto e meio, trazendo uma direção, uma resposta de Deus para você no seu dia a dia aí e meditando naquilo que Deus tem comunicado aos nossos corações. Então eu te peço, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like, ativa o sino das notificações e também compartilhe esses vídeos com seus amigos, nos grupos aí de WhatsApp, no Facebook, para que também outras vidas sejam edificadas. E assim você também vai estar nos ajudando a fazer com que esse canal cresça e alcance cada vez mais pessoas através da palavra de Deus, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E também eu quero agradecer a todos aqueles que já estão inscritos no nosso canal e que nos apoiam. Muito obrigado. Tem gente de todos os lugares do Brasil que já entraram em contato com a gente, mandando mensagem, e nós agradecemos o apoio de todos vocês. Que Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado. Bem, a lição de hoje ela também é muito importante e relevante porque nos vai fazer entender a respeito do tabernáculo, o que ele representava, quais eram os utensílios que haviam ali e quais as figuras que eles simbolizavam, né? Visto que o tabernáculo em si e todos os seus utensílios, eles representavam de alguma forma a pessoa de Cristo, né? Não foi que Cristo representou o tabernáculo, mas exatamente o oposto. O tabernáculo já apontava para a obra de Cristo. A introdução diz assim, ó, sendo Deus um ser pessoal e relacional, sempre esteve nos seus propósitos se relacionar com os seres humanos. O tabernáculo era seu endereço durante a peregrinação no deserto. Mais tarde foi o templo e finalmente em Cristo ele morou entre nós em um dia, e um dia nós moraremos com ele. Então todo o propósito de haver o tabernáculo com os seus utensílios e as funcionalidades é exatamente o relacionamento entre Deus e o homem, né? Tudo isso era para que Deus pudesse estar entre o seu povo. E agora nós vamos ver aqui no primeiro tópico a respeito da preparação, como foi feito todo aquele trabalho. E o primeiro ponto é: Deus supre os recursos, baseado no verso 29 do capítulo 35. Diz assim: os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor.
O comentário diz assim: chama a atenção o aspecto voluntário destas contribuições. Isso foi solicitado no capítulo 35, verso 5, e cumpriu-se aqui. Quem não quisesse não precisava participar. A voluntariedade dos contribuintes era uma condição para a construção do tabernáculo. O povo respondeu tão prontamente à necessidade que no capítulo 36, verso 6, por ordem de Moisés, eles foram orientados a interromper suas ofertas, porque o que fora recolhido já era mais do que suficiente. Então aqui há pelo menos dois ensinamentos para nós aplicarmos a nossa vida. Primeiro, Deus concedeu a Moisés o privilégio de ver esse tabernáculo na eternidade. Deus, de alguma forma ali, revelou a Moisés, através de uma visão, como era, de fato, o tabernáculo, e deu a missão a ele de reproduzir aquilo aqui na terra. Para isso, foi necessário recolher recursos para que pudesse se construir o tabernáculo terrestre, né? Terreno. E então Moisés faz uma convocação, aqui no capítulo 35, verso 5, Moisés faz uma convocação para que o povo pudesse ofertar os materiais para que eles pudessem construir o tabernáculo. Surge então uma dúvida de onde o povo tirou os recursos para construir o tabernáculo, né? Para ofertar ali. Vale a pena lembrar que quando o povo saiu da terra do Egito, ele trouxe consigo todas as riquezas, os animais, a comida, tudo de valor que havia no Egito, o povo de Israel trouxe consigo. Então, exatamente essa riqueza que o povo trouxe do Egito foi usada para construir o bezerro de ouro que nós vimos na lição passada, e também será usado aqui para a construção do tabernáculo com os seus utensílios. E duas lições nós aprendemos nesse ponto, que a primeira é: a oferta deveria ser voluntária. Moisés lançou o desafio e o povo voluntariamente, ninguém era obrigado, mas o povo voluntariamente foi e ofertou de coração aberto, né, com generosidade, entendendo que tudo aquilo que eles tinham foi algo que Deus já havia abençoado, né, concedido para que eles tivessem. Então, da mesma forma, o coração voluntário é o que nós precisamos ter quando a gente for ofertar em qualquer lugar. Precisamos ter esse coração voluntário e a consciência de que se temos alguma coisa é porque Deus já nos abençoou, já nos deu a condição de ter para que a gente possa também contribuir. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o povo começou a ofertar e chegou no limite em que tudo que eles precisavam, tudo que Moisés e a sua equipe precisava para a construção do tabernáculo, eles já tinham. Então Moisés, de uma forma sincera, né, de uma forma tão consciente, eu acho isso muito bonito no caráter e no aspecto de Moisés, que ele dá uma ordem dizendo: não precisa mais ofertar, o que nós temos já é suficiente para o propósito. Isso mostra a fidelidade e a confiabilidade que Moisés tinha. Moisés era um homem fiel. Ele poderia: não, podem contribuir à vontade, o que a gente tem já é suficiente, mas pode contribuir que a gente vai fazer um caixa aqui, vamos guardar para uma possível necessidade posterior. Não. Moisés tinha um propósito que era apenas a construção do tabernáculo, e a oferta que ele queria, os recursos, era simplesmente e exclusivamente para isso. Suprida essa necessidade, pode parar de contribuir, não é mais necessário. O que nós queremos fazer, Deus, através do seu povo, já nos concedeu e nós já temos tudo aquilo que nós precisamos. Isso mostra a fidelidade e a sinceridade de Moisés. Isso precisa haver nos corações e no caráter de muitos líderes da nossa atualidade, né? Segundo ponto aqui é o verso de número 1 do capítulo 36. O ponto é: Deus supre a mão de obra. Diz assim o verso: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer a obra para o serviço do santuário.
Deus escolheu e capacitou pessoas específicas para que todo o projeto do tabernáculo fosse feito exatamente conforme a sua vontade. A obra é de Deus e ele sempre chamará e capacitará pessoas para usar soberanamente. Isso aqui é um outro aspecto muito interessante, muito bacana a respeito da construção do tabernáculo. Essas pessoas aqui, possivelmente, já tinham alguma experiência para executar as obras que eram necessárias fazer, né? Mas certamente eles não tinham a habilidade necessária para trabalhar de forma tão específica na construção daquilo que eles nunca haviam visto. Isso aqui é algo muito interessante. Apenas Moisés teve o privilégio de ver o tabernáculo e a riqueza dos detalhes, dos utensílios e tudo aquilo que precisava ser construído. Então Deus escolhe pessoas, Moisés chama essa equipe, esses homens que foram liderados por essas duas pessoas, né? Aholiabe e Bezalel, e Deus capacita eles, dando a habilidade para realizarem toda aquela obra. Isso aqui é algo fantástico, porque eles construíram algo que eles nunca haviam visto exatamente de acordo com aquilo que Moisés havia direcionado, né, de forma oral ali. Moisés falou e eles foram e construíram algo que eles nunca haviam visto com tamanha riqueza de detalhes e exatidão. Só através da unção e do poder de Deus, né, através do Espírito de Deus, alguém consegue realizar tal coisa. Então aqui nós estamos vendo a mão de Deus, né, o trabalhar de Deus suprindo tudo aquilo que era necessário para essa grande obra. Primeiro Deus supriu os recursos e agora está suprindo a mão de obra. E o terceiro ponto aqui é: Deus entrega o projeto, que é baseado ainda no verso 1, na parte B do verso 1 do capítulo 36. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Olha aqui, o final do comentário diz assim, ó: Deus especificou precisamente como tudo deveria ser feito. Não era um prédio qualquer, era uma morada para Deus. Por esse motivo, quando tudo terminou, Moisés precisou inspecionar e aprovar tudo aquilo que foi realizado. Então Moisés ele ficou ali exatamente como um supervisor de tudo que estava sendo feito, porque somente Moisés tinha na sua cabeça o projeto, a imagem daquilo que deveria ser construído. Então Moisés foi o responsável por analisar, supervisionar e aprovar, né? Dar o selo de aprovação em tudo aquilo que foi construído. Por quê? Porque o projeto era de Deus. E repetidas vezes nós vamos ver no texto bíblico a expressão e fez Moisés conforme tudo o que Deus havia ordenado. Então esse é o segredo. Nós não precisamos criar nada, não precisamos inventar as coisas. Deus ele quer apenas que a gente siga o plano, siga aquilo que Deus previamente já tem estabelecido, né? E aqui nós encerramos então o primeiro ponto o primeiro tópico a respeito da preparação e vamos partir para o segundo tópico, que nós vamos falar da parte interna daquilo que havia dentro do tabernáculo. E a grosso modo, o tabernáculo ele possuía 3 ambientes, né? O primeiro é o pátio, primeiro ambiente o pátio, segundo ambiente o lugar santo e terceiro lugar o ambiente santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar. E ali também era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E nós vamos falar exatamente agora da parte interna do lugar santo e do Santo dos Santos, juntamente com os utensílios que ali estavam. E a primeira coisa que nós vamos falar é da arca e o propiciatório, tá? Verso 1 do capítulo 37 diz assim: Fez também Bezalel a arca
de madeira de acácia, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. A arca media aproximadamente 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Ela continha as tábuas da lei, a vara de Arão florescida e um pote com um maná. Era o único móvel dos santos. A arca simbolizava a própria presença e santidade de Deus. Por isso mesmo, nunca podia ser tocada ou manuseada de forma indevida. Então aqui nós vemos o primeiro utensílio mencionado é a arca da aliança. Como a gente já falou, essa arca representava a presença de Deus. Basicamente era um baú de madeira de acácia, revestida por fora, revestida e também por dentro de ouro, né? Toda coberta de ouro por dentro e por fora. E em cima, a tampa desse baú era chamado de propiciatório. Ali haviam 2 desenhos, né, de 2 querubins, tudo feito em ouro maciço. E dentro desse baú tinham 3 elementos. O primeiro, as tábuas da lei, que é chamado aqui de testemunho, né, contendo os 10 mandamentos. Segundo objeto era a vara de Arão, que havia florescido, representando o sacerdócio de Arão, né? E em terceiro lugar havia um pote, uma urnazinha, um pote de ouro, e dentro desse pote havia o maná, que foi a provisão de Deus para o povo durante a peregrinação no deserto. Esses 3 itens ficavam dentro da Arca da Aliança, e essa representava a presença do nosso Deus, né? Segundo ponto aqui, a mesa e o candelabro, outros dois utensílios, verso 17 do capítulo 37. Fez também o candelabro de ouro puro, e de ouro batido o fez, o seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, e as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. Nas passagens correlatadas, a mesa é sempre o segundo item mencionado na mobília do tabernáculo. O nome completo do item é mesa do pão da proposição. Descendo mais um pouco, a mesa tem aqui a medida da mesa, né? Ela tinha a altura de 70 centímetros, comprimento de 88 centímetros e a largura de 44. Sobre ela eles colocavam os pães que eram feitos aos sábados, né? Todos os sábados eles colocavam ali 12 pães em cima dessa mesa, e esses pães, cada pão representava uma tribo da nação de Israel, tá? A mesa com os pães da proposição, e também, além disso, havia o candelabro, que também é chamado de menorá, e ali ele todo o tempo tinha que estar aceso, né? Iluminando aquele ambiente ali, visto que o tabernáculo não possuía janelas, então esse candelabro ele tinha que estar todo o tempo aceso. Ele representa aqui como o comentarista fala, né? Representa a luz de Cristo, que está sempre acesa e brilhando. Em terceiro ponto aqui nós temos o altar do incenso, que é o verso 25. Fez de madeira de acácia o altar do incenso, tinha 1 côvado de comprimento e 1 de largura, era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. Aqui embaixo o comentário diz assim: a fumaça do incenso subindo constantemente do altar simbolizava as orações do povo de Deus, subindo constantemente diante do Senhor. Existe até um verso em Apocalipse capítulo 8, do verso 3 ao 4, e Apocalipse também, capítulo 5, verso 8, vai falar que esse incenso subindo ali representava a oração dos santos, né? Do povo de Deus. Aqui nós encerramos essa parte interna, vamos falar da parte externa.
Parte externa tem o altar do holocausto e a bacia, né, onde era feita a lavagem. Verso 1 do capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o comprimento e de 5 a largura. Era quadrado o altar e de 3 côvados de altura. O altar do holocausto era visível a todos e ficava na parte externa do tabernáculo. Também era feito de madeira de acácia, mas o revestimento era de bronze, diferente do revestimento dos utensílios que ficavam na parte de dentro, que era de ouro, tá? Era quadrado, possuindo pouco mais de 2 metros no seu comprimento e na sua largura, e a altura era aproximadamente de 1,5 metro. Nesse altar eram oferecidos os animais. Então aqui era o altar, que ficava na parte externa. Ali eram oferecidos, né, sacrificados os animais para o holocausto. Aqui também, esse altar, ele tem uma figura emblemática porque representa também a pessoa de Cristo como sendo o altar e também o próprio sacrifício ali oferecido a Deus, né? O sacrifício santo e puro em favor da remissão do pecado do povo. Segundo ponto aqui dentro é o átrio, verso 9 do capítulo 38. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino, retorcido e 100 côvados de comprimento. O tabernáculo ficava no centro do acampamento, tendo ao seu redor as habitações dos israelitas. E aqui, descendo para o final do comentário, resumidamente, o tabernáculo possuía uma divisão tríplice: o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo, que foi o que nós mencionamos, né, anteriormente. E o terceiro ponto aqui é a consagração. Verso de número 34 do capítulo 40. Diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ele fez exatamente como o Senhor ordenou a Moisés. Nestes 2 últimos capítulos ocorre essa expressão cerca de 17 vezes. Qual é o ensinamento que nós tiramos aqui? É que a obra de Deus, ela deve ser feita do modo que Deus estabelece. Do jeito que Deus manda, nós devemos fazer a obra. Aqui no final da construção do tabernáculo, quando tudo estava pronto, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar ali, como que estivesse aprovando todo aquele trabalho. Como se Deus estivesse colocando ali o selo de aprovação, né? Dizendo: vocês fizeram tudo conforme eu mandei, então por isso a minha glória está sobre esse trabalho. Então isso nós podemos aplicar na nossa vida, nas nossas obras, em tudo aquilo que a gente fizer. Se fizermos de acordo com a vontade de Deus, a glória de Deus vai estar sobre aquilo. Se nós andarmos e vivermos de acordo com a vontade de Deus, a glória de Deus vai estar sobre a nossa vida. Então essa é a razão de muitas vezes a presença de Deus não ser manifesta em nós, nas nossas coisas, nas nossas obras. Talvez seja porque não estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus, né? Pense aí sobre isso, e porque isso é muito relevante, é muito importante para a vida de todo cristão que preza pela presença manifesta da glória de Deus. Aplicação pessoal: Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Nele, literal e historicamente, Deus está conosco e nos convida para desfrutar da sua comunhão e também para segui-lo. Então aqui nós encerramos a nossa lição de hoje e eu vou fazer agora o questionário. Você vai responder aqui embaixo nos comentários se é verdadeiro ou falso, tá bom? São 3 afirmações que você vai responder. Primeira: Moisés recebeu o projeto do tabernáculo e com ele recebeu também a liberdade de melhorar e aperfeiçoar o projeto do jeito que achasse melhor. Verdadeiro ou falso? Segunda afirmação: a arca simbolizava a própria presença e santidade de Deus. Por isso mesmo, nunca podia ser tocada ou manuseada levianamente. Verdadeiro ou falso?
Terceira afirmação, o tabernáculo era uma tenda portátil, onde cada uma de suas peças simbolizava e apontava para algum aspecto de Cristo e sua obra. Verdadeiro ou falso? Deixa aqui nos comentários a resposta. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Fica na paz.